Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a soma de uma progressão aritmética. Há dois casos. Vamos somar aí os finitos termos, né, os n primeiros termos de uma progressão geométrica, e também vamos falar de uma soma infinita da progressão geométrica para o caso da qual nós temos uma progressão geométrica decrescente, com a razão ali variando entre -1 e 1, tá certo? Vem comigo! Então, pessoal, vamos falar então sobre a soma de uma progressão geométrica finita primeira, tá? A soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, tá? Então, uma primeira coisa é o seguinte, eu vou chamar de S1 o A1, né? Então, seria a soma só do primeiro termo. O S2 é o A1 mais o A2. O S3 seria o A1 mais o A2 mais o A3. E assim segue, tá? Quer dizer, o Sn é justamente o A1 mais o A2 até eu somar o An, tá certo? E aí, será que conseguimos encontrar uma fórmula, né? Uma lei de formação para fazer a soma de todos esses termos? Bem, é com isso que nós vamos estar fazendo agora, tá joia? Então, olha só. Bem, eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá certo? Agora, observe o seguinte. Se eu multiplicar Q pelo Sn, então eu vou ter Q vezes todos esses termos aqui. A1 mais A2, né? Até chegar aqui o An. Bem, mas por outro lado, isso aqui ainda é igual a A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais, e assim segue, An menos 1 vezes Q mais An vezes Q. Observe o seguinte, observe que isso daqui é justamente o A2, isso daqui é justamente o A3, né? E o próximo aqui, que seria o A3 vezes Q, é o A4, e esse termo aqui é o An, tá? Esse termo aqui é o An, quer dizer, isso daqui, no final das contas, é A2 mais A3 mais A4 mais até chegar ao An mais o An vezes Q, que é esse termo aqui, tá certo? Bem, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Aqui, né, é o Q vezes o Sn, né? Então, esse aqui é o Q vezes o Sn. Então, eu vou chamar essa aqui de equação 2, tá certo? Então, essa aqui é minha equação 2. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração, tá certo? Eu vou fazer uma subtração da equação 2, tá ok? Vou pegar a equação 2 e vou subtrair tá? Então, observe o que é que nós vamos ter. Eu vou ter aqui Q vezes Sn igual a minha equação 2, A2 mais A3 mais An mais An vezes Q. E a minha equação 1 é o Sn igual a 1 menos, ou melhor, mais A2 mais o A3 até chegar aqui o Sn, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma subtração, tá? Vou fazer uma subtração desses termos aqui. Vou fazer uma subtração desses termos. Quando eu subtrair esses termos,
De cá eu vou obter o seguinte, eu vou ficar aqui com Q Sn menos Sn igual. Bem, agora quando eu subtrair, pessoal, né, aqui não tem nada, eu tenho esse termo, né, como se tivesse um 0 menos A1, né, que fica aqui menos A1. Aí vai ficar A2 menos esse A2, que vai dar para simplificar, o A2 menos A2, o A3 menos o A3, o A4 menos o A4, vai cancelando todo mundo, o AN com esse AN, e por fim resta também mais AN vezes Q, tá ok? Bem, então eu tenho aqui Q que multiplica, aqui então teremos Sn que multiplica Q menos 1, colocando Sn em evidência, menos A1. Podemos escrever o AN pelo termo geral, A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q. Então, Sn vai ser igual, colocando a 1 aqui em evidência, teremos aqui Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá certo? Essa aqui é a fórmula da soma de uma progressão geométrica finita. Em algumas bibliografias, multiplicando por menos 1 em cima e embaixo, aparece aqui invertido, tá? Sendo aqui 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, é a mesma equação, tá? Então, essa aqui podemos adotar sendo a soma de uma progressão geométrica finita de n termos. Tá certo, pessoal? Bem, visto isso, olha lá, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Olha que legal. Certo dia, em uma pequena cidade, 5 pessoas ficam sabendo que um casal do colégio começou a namorar. No dia seguinte, cada uma delas contou essa notícia para outras 2 pessoas. Cada uma dessas pessoas repassou no dia seguinte essa notícia para outras 2 pessoas e assim sucessivamente. Passados 8 dias, quantas pessoas já estarão sabendo da notícia? Admita que ninguém fique sabendo da notícia por mais de uma pessoa. Bem, então, olha só. No primeiro dia, eu tenho aqui 5 pessoas sabendo, tá? Depois, cada uma delas contou para 2 pessoas, quer dizer, mais 10 pessoas souberam disso. No terceiro dia, cada uma dessas daqui contou para mais 2 pessoas, né? E aí nós vamos ter o quê? Vamos ter mais 20 pessoas. E depois disso, cada uma contou, certo? 40, 80, 160 e assim segue. Já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 320, 640. Quer dizer, eu tenho aqui uma soma de uma progressão geométrica de razão 2. Note que eu estou aqui aumentando 2, aumentando 2, aumentando 2 e assim segue, né? Esse aqui é o meu 8º dia. E a pergunta é, passados então esses 8º dias, quantas pessoas já estarão sabendo da notícia? Então tem que somar todos esses elementos aqui. Bem, a soma de n termos é o A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Bem, eu quero somar 8 termos, tá? Somando então aqui 8 termos, eu vou ter o A1 é 5. A razão, como disse, né? A gente pega aqui, a gente está dobrando, né? A razão é 2, fica 2 elevado a 8 menos 1 sobre a razão que é 2 menos 1. Tá legal? Bem, fazendo esta continha aqui, eu vou encontrar que o S8, a soma dos 8 primeiros termos, é igual a 5, que multiplica
2 elevado a 8 dá 256. 256 menos 1, 255. 2 menos 1 dá 1. Então, basta pegar 255 e multiplicar por 5. E vamos encontrar esse 8 igual a 1.275 pessoas que estão sabendo que aquele casal do colégio começou a namorar, tá certo? Bem, mas temos também a soma de uma progressão geométrica infinita. Olha só, pessoal, imagine o seguinte, eu tenho aqui uma PG, tá? Essa PG aqui tem os termos 1, o outro termo é 0,1, 1 sobre 100, que é 0,01, 1 sobre 1000, que é 0,001. O que está acontecendo aqui à medida do passar do tempo? Né? Vai ter uma hora aqui que vai ser 0,0000000, quer dizer, vou ter vários zeros, tá? E assim segue. Isso aqui é uma PG. E o que está acontecendo com minha progressão geométrica? O meu número ele vai se aproximando do valor de zero. Tá? Numa progressão geométrica, eu tenho essa característica sempre que a minha razão, tá? A minha razão ela está aí entre 1 e menos 1. Tá? Claro, se for menos 1, a minha PG vai ficar oscilando, tá? Porém, ela vai se aproximando de 1 também. Tá legal? Ela vai se aproximando de 1. Então, é uma característica importante, uma progressão geométrica importante, e a gente usa alguns recursos importantes para compreender que o limite do AN, à medida que o n vai para o infinito, o que significa falar isso, tá? Significa dizer o seguinte: quando eu vou quando eu tomo n aqui, né, esse n, um número muito grande, esse valor aqui, a n, ele vai se aproximando de zero. E eu posso escolher tão grande quanto eu queira, tá bom? Quanto eu queira. Então, isso aí é um dado muito importante. Eu estou explicando aqui por cima, sem falar da definição de limite, como aplicar isso. Mas o que eu quero que vocês compreendam é justamente isso. À medida que eu vou avançando nesta progressão geométrica, esse meu termo vai cada vez ficando menor, isto é, ele vai se aproximando de zero. Tá? Isso é muito importante porque, pessoal, então sabendo disso, uma coisa muito importante e que também dá para levar aqui em consideração é o seguinte: se eu tiver, então, o meu Q variando aí de menos 1 até 1, então eu posso considerar, da mesma maneira, tá, que nós acabamos de fazer, que o limite de Q elevado a n, quando n tende a infinito, também é igual a zero. Isso por quê? Porque se o Q ele está variando aí entre menos 1 e 1, tá? Claro, se eu escolher ele igual a zero, é claro que ele se aproxima de zero. Mas vamos pensar aqui, né? Se eu tivesse escolhido um meio, né? 1 sobre 2, ou menos 1 sobre 2. Quando eu vou multiplicando meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, o número vai se tornando um número cada vez menor, um número cada vez mais próximo de zero, esse resultado. Então, por exemplo, se eu colocar elevado a 10, vai ficar 1 sobre 1024, tá? Quer dizer, 1024 já é um número bem pequeno, que é em torno aí de 0,0009, tá? É claro que se for elevado a 100, então já é 2 elevado a 100, que já é um número muito grande. Tá? E se eu pegar 1 e dividir por isso, eu vou ter aí uma ordem de 31 zeros, tá? Depois da vírgula. Quer dizer, quanto maior eu tomar o n, maior é esse resultado. Né? Mais próximo de zero é esse resultado. Se eu assumo isso como verdade, e entendendo isso daí, se o meu Q tiver entre
menos 1 em 1, então, olha só, se eu calculo aqui o limite de Sn, quer dizer, se eu calculo aqui a soma dos infinitos termos que eu tenho para Sn, eu vou estar, no final das contas, calculando o limite. O Sn é dado por A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1, com N tendendo a infinito. Observa que o único lugar que depende de N é o Q elevado a N. Mas o limite de Q elevado a N, isso aqui ele vai para zero, tá? Ele vai correndo para zero. E aí, se ele vai para zero, aqui vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Menos 1 vezes A1 dá menos A1 sobre Q menos 1. Ou, melhor escrevendo, A1 é igual a 1 menos Q. Tá certo? Logo, a soma dos infinitos termos de uma progressão na qual a razão está entre menos 1 e 1 é A1 sobre 1 menos Q. Tá bom? Desde que essa razão, então, esteja aí entre menos 1 e 1. Essa aqui vai ser a fórmula da soma infinita, tá? Da PA decrescente, tá? Ou crescente, se ela estiver aqui nos valores negativos. E com isso podemos aplicar um exemplo. Olha só. Qual o valor da soma? 5 mais 1 mais 1 quinto mais 1 sobre 25 e assim segue. Quer dizer, eu tenho uma soma infinita, tá? Observa que nesse caso a razão é igual a 1 quinto, tá bom? Se eu pegar aqui 1 dividir por 5 dá 1 quinto dividido por 1 dá 1 quinto e assim segue. Então, basta calcular aqui Sn, a soma desses infinitos termos vai ser A1 sobre 1 menos Q. Logo, o A1 vale 5, e aí eu vou ter 1 menos 1 quinto, e aí basta fazer essa continha, tá bom? 1 menos 1 quinto vai ser 4 quintos, e 5 dividido por 4 quintos vai ser 25 sobre 4. Tá legal? Então, a soma, tá? Claro, aqui se preferir pode colocar aí 6,25. A soma desses termos aqui, todos eles, os infinitos termos, converge para um valor, né? E esse valor é de 6,25. Eu fico aqui e encontro você na próxima aula. Um abraço e até mais!